A paz do Senhor para os irmãos. Chegamos mais uma noite aqui juntos para a gente fazer essa corrente de oração e intercedermos uns pelos outros. Irmãos, vamos louvar um hino da harpa cristã que eu gosto muito também. É outro também que eu gosto muito, de número 370, da harpa cristã. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Já pegou sua harpa? Então vamos louvar com alegria agora nesse momento. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, irmãos, que louvor maravilhoso, né? A gente cantou agora para o Senhor. Olha, eu gostaria de ler aqui uma passagem que estava no meu pensamento hoje de tarde, quando eu estava organizando aqui os afazeres da minha casa, e se encontra em Gênesis. É uma passagem muito conhecida. Quem é que não conhece o livro de Gênesis, né? E a gente vai falar sobre Adão e Eva, que tem uma palavra para você aqui nesse texto. E é Gênesis capítulo 3, e eu vou ler alguns versículos, e é importante que eu leia aqui para você entender certas coisas do que Deus fez. E diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, por que eu li esse trecho tão grande aqui? Porque eu precisava explicar algumas verdades que estão aqui. Então, aqui dos primeiros versículos, as primeiras verdades é o seguinte, que Satanás, ele é muito sagaz. E ele engana desde a fundação do mundo, de uma forma inacreditável. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu tentar colocar a Bíblia aqui, para poder eu visualizar enquanto eu falo para vocês. Então, Satanás, ele chegou em Eva já fazendo uma pergunta. E a pergunta que ele fez ele sabia o que Deus tinha ordenado, mas ele veio com ironia. Então ele veio com ironia e disse assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele veio ironicamente dizer: ô Eva, Deus falou que não podia comer nenhuma árvore, não podia comer de nenhuma árvore aqui do jardim. Então ele veio já falando assim, sabe aquela coisa assim de jogar um verde para colher um maduro? Pronto, Satanás, ele fez isso. Veja, ele foi o mestre dessa história de você jogar o verde para colher o maduro. Ele jogou o verde. Ah, Deus disse que não podia comer de nenhuma árvore, não foi? Aí ela pegou, só para tentar entrar em um assunto, né? Aí Eva diz assim: não, ele disse que nós poderíamos comer de todas as árvores, menos essa aqui do meio do jardim. Aí ela diz assim, que ele falou que não podia comer e não podia tocar para que a gente não morra. Aí a serpente já entrou no assunto, era tudo que ela queria, né? Satanás entrou no assunto, era tudo que ele queria, pronto. Quando entrou no assunto, aí ele já chama Deus de mentiroso, né? O que a gente escuta até hoje. Quando a gente fala a palavra de Deus, começa a questionar e, ironicamente, blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não falou nada disso. Pois é. Aí começou, aí a serpente, né? Satanás, dentro da serpente, disse assim: olha, Deus, ele disse isso porque ele sabe que no dia que dele comerdes, vão se abrir os vossos olhos e vocês vão ser igual a Deus, sabendo bem e o mal. Então ele já chamou Deus de mentiroso: você não vai morrer. Ele só disse isso, Eva, porque ele sabe. Então ele escondeu a verdade. Ele não quis que você soubesse que se você comer desse fruto, olha o segredo que eu vou te contar. Se tu comer desse fruto aí, tu não vai morrer não. Tu vai ser igual a Deus. Tu vai ficar igual a Deus, sabendo bem e o mal. Pronto, aí o ego inchou, né? Eva foi logo fazendo: você é igual a Deus, né? Vamos conjecturar aqui que Eva, ela com certeza pensou que seria uma boa ideia ser igual a Deus, seria uma boa ideia saber o que Deus sabe, o bem e o mal, e ele me enganou. Deus me enganou, falou que eu ia morrer e eu vou comer esse fruto agora, vamos ver se eu vou morrer? Pronto, aí Eva, só podia ser mulher, né?
Eva, ó, sem discriminação, mas mulher mesmo assim, começa um desafio, parece que ela quer, né? Contrariar, mas não é todas. Então, Eva resolve olhar para a árvore. Aí diz aqui, ó, que ela começa a olhar para a árvore e viu a mulher que aquela árvore era boa, e viu que era agradável aos olhos, que a árvore era desejável, devia ser uma árvore bonita, o fruto dela parecia bem vistoso, né? E ela começou a olhar, e aí ela disse, sabe de uma coisa, eu vou comer isso aqui, que isso aqui tá muito bonito, tá com uma cara de muito gostoso, eu vou comer isso aqui. Aí ela pega o fruto e come. E aí chama seu esposo, né, seu marido, Adão, e dá para ele também, e o homem vai sempre meio que influenciado pela mulher, né? O homem, ele para ser influenciado pela mulher é 2 minutos, né? Não é a maioria, mas Adão aqui no caso, sugestionado, já viu que ela, bom, tu já pegasse mesmo, né? Não morrer, estás aqui viva, que ela deve ter dito alguma coisa, né? Deve ter tido alguma conversa entre os dois. Ah, mas Deus não disse que eu ia morrer. Aí eu comi, tô vivinha da Silva. Deus é mentiroso. Pronto, aí ela vai, dá pro marido, o marido olhou, viu que tava tudo certo e comeu também. Só que aí os olhos deles foram abertos. E aí eles começaram a saber o que era bom e o que era mal. E aí eles olharam para si e começaram a ver que eles estavam nus, a inocência foi embora, a ingenuidade foi embora e agora eles estavam no mundo do pecado. E aí Deus, essa é a parte que eu quero falar, já falei sobre essa parte, mas agora essa parte é a mais importante que eu quero falar com vocês, que Deus, ele costumeiramente vinha na viração do dia, né, para conversar com Adão. E aí Deus estava vindo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Então, aquelas viração do dia deve ser à tarde, né? Que essa minha tradução aqui é diferente. Mas depois do meio-dia, eu acredito, né? Vinha Deus pelo jardim passeando, conversar com Adão e Eva. E aí eles perceberam que Deus estava chamando e se esconderam. Mas chega essa parte da conversa de Deus, que Deus está chamando Adão, Adão não vem. E aí ele pergunta onde estás, e Adão responde para Deus. E Deus faz outra pergunta, porque ele diz que ele estava nu, por isso que não ia lá falar com Deus. Estou pelado aqui, não posso ir falar com o Senhor. E aí Deus fala, e quem foi que te mostrou que tu estavas nu? Por acaso você comeu daquela árvore? E aí ele diz que sim, e a esposa dele também, que foi ela que pegou. E aí Deus pergunta, por que tu fizesse isto, Eva? Aí Deus pergunta e ela fala, porque a serpente me enganou e eu comi. Não foi bem a serpente que enganou. A serpente mentiu, sim. Satanás, ele mentiu, mas Satanás, ele planta a sementinha e ele só espera que você coma. É como se fosse a isca. Diz no Salmo 91 que é o laço do passarinheiro. Pronto, tá perfeito. Satanás, ele bota o laço do passarinheiro. E aí, quando ele coloca aquele laço, se você não desconfiar que aquilo é uma armadilha, você cai no laço. E a mesma coisa, ela não desconfiou que era uma armadilha, porque se ela soubesse quem é realmente Deus, ela não teria duvidado de Deus. Mesmo Deus visitando eles pelo jardim, conversando com eles, mas eles desobedeceram, todos dois. E Adão foi no mesmo caminho que Eva, né? Enfim. E qual é a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar? Porque Deus não chegou na horinha que Eva estava lá conversando com a bendita serpente. Por quê? Porque Deus não interveio e no momento que ela ia comer, Deus não mandou
lá um anjo não chegou lá naquele momento e disse: Eva, não coma! Ela está mentindo, a serpente está mentindo para você, não coma. Porque Deus não interveio nessa hora. Porque Deus, mesmo sabendo de tudo, foi ainda perguntar para Adão: onde estás? E ele foi e respondeu que ele estava nu, não ia vir conversar. E aí, por que que Deus pergunta: quem te mostrou que tu estava nu? Tu comeu, foi da árvore? Por que ele fez essas perguntas? Se ele é onipotente, onipresente, onisciente. Porque Deus foi ainda perguntar para Eva: Eva, o que fizeste? Por que fizeste isto? Por que tu comeu? E Eva foi lá e respondeu: porque Deus não colocou a soberana mão dele e não permitiu que eles fizessem essas coisas, que eles fizessem esse pecado. Por quê? E aí a resposta para vocês é aquilo que estava no meu coração hoje à tarde. Livre arbítrio. Deus intervém com a sua soberana vontade em algumas ocasiões na história ou na vida do ser humano. Sim, ele intervém, mas ele espera muito mais você e eu agirmos com o nosso livre-arbítrio do que ele, pela sua soberana vontade, intervir na vida de cada ser humano. Em algumas situações, ele intervém, sim, na minha vida, na tua vida, sim, ele intervém. Qual o motivo? Vários. Eu creio que hoje ele intervém pela misericórdia, pela oração, para dar um livramento, para dar mais uma oportunidade, para dar mais uma chance, ou para dar um castigo. Enfim, Deus, ele tem os seus motivos para intervir na vida de cada ser humano, mas isso é só pela sua soberana vontade, quando ele quer. Não é uma coisa que acontece sempre. Por quê? Porque Deus colocou como lei na sua no mundo espiritual, ele colocou que nós temos o nosso livre-arbítrio e nós vamos escolher o que queremos fazer, obedecer ou não obedecer. Dependendo das nossas escolhas, nós vamos colher o que plantamos, sim. Então, são leis espirituais que Deus estabeleceu no mundo espiritual, não só para nós, mas para os anjos. Porque Satanás, se estava aqui nesse cantinho conversando com Eva, é porque um dia ele, pelo livre-arbítrio que os anjos têm, resolveu pecar contra Deus e foi expulso do céu. E colhe hoje o que ele plantou e vai colher em toda a eternidade quando for condenado ao inferno. Porque, ao contrário de nós, os anjos não têm perdão, mas nós temos o perdão de Jesus Cristo. Então, Deus, ele quer ver até onde vai. Deus, ele fez perguntas aqui porque ele queria ver até onde o pecado de Adão ia. Adão já tinha cometido o pecado junto com Eva. E agora que ele estava com a semente do pecado manchado, Deus queria ver até onde ele ia ser pecador, até onde ele ia com esse pecado. Ele ia mentir para Deus? Porque aí Deus, ele espera isso de nós, ele espera ver até onde você vai, até onde eu e você vai com o nosso livre-arbítrio. Se a gente vai continuar caindo em abismo e depois mais abismo e outro abismo, porque o pecado é um abismo. E quando a gente peca a primeira vez, é um abismo que a gente cai, e um abismo chama outro abismo, como dizem Salmos. Então um pecado chama outro, e ele queria ver até onde ia chamando. O pecado dele ia chamando outros pecados, porque ele já tinha caído. E ele já tinha comido desobedecido junto com Eva. Eva já tinha colocado no coração dela que ela queria ser igual a Deus. E aí ela comeu o fruto. E agora? E agora? Vai pecar mais? Vai dizer que é mentira? Vai dizer que não foi nada? Que não aconteceu nada? Porque Deus sabia de tudo.
mas Deus esperou o livre-arbítrio de cada um. E depois que a história foi contada, porque se tivesse sido contado diferente, se Adão tivesse dito, não, é que eu estou aqui, já vou. Não, Senhor, não comi nada. Se tivesse mentido para Deus, Deus ia dizer, olha, eu vi, vocês fizeram, e agora a sentença vai ser essa. Então, se eles tivessem aumentado o pecado para mentir, para julgar, para falar qualquer coisa que não fosse a verdade, com certeza a sentença de Deus ia ser pior. Com certeza Deus ia sentenciar o pecado deles ainda pior. E ainda bem que não foi, né? Então, por conta do pecado de Eva, a nossa geração, até o último ser humano na Terra, tem a semente hereditária do pecado. O pecado está em nós, hereditário. E Deus continua todos os dias perguntando para mim e para você, o que é que você vai escolher? Você vai escolher me obedecer ou você vai escolher fazer de outra forma? Deus, ele trabalha com o nosso livre-arbítrio mais do que com a sua soberana vontade. Muitas pessoas reclamam, como eu mesmo já disse aqui, por que, Deus, você não foi intervir naquela hora, naquele momento que o problema na minha vida começou? Por que, Deus, você não botou a mão para aquela coisa não acontecer? Porque Deus, ele intervém quando ele quer. Ele deixou o livre-arbítrio. Por que, Deus, você não salvou fulano? Por que, Deus, fulano tá assim? Por que tá nas drogas? Por que tá no mundo? Porque ele quer. Porque Deus deixou o livre-arbítrio para cada um. E cada um tem o livre-arbítrio para escolher se quer Deus ou se não quer. Nós podemos fazer a vontade soberana de Deus, intervir nas nossas vidas e na vida de outras pessoas orando. É orando que Deus muda o livre-arbítrio de alguém. É orando que Deus intervém para mexer em alguma situação que seria apenas pelo livre-arbítrio de outra pessoa ou da minha pessoa. É através da misericórdia dele que ele vai e interfere em alguma coisa, alguma situação aonde nós temos o livre-arbítrio de escolher. Então Deus, ele trabalha com o livre-arbítrio de cada pessoa. Mas se nós orarmos e se for a soberana vontade dele, ele age sim com a soberana vontade em cima daquilo que seria livre escolha nossa. E acaba ele decidindo por nós, por vários motivos, como eu falei, pela misericórdia, pela sua vontade, enfim, e pela nossa oração. Então vamos orar e fique sabendo, não bote mais a culpa em Deus, em alguma coisa que aconteceu, que foi fulano, que foi não sei quem, que foi... Porque Deus, ele precisa ver o livre-arbítrio das escolhas de cada ser humano. Não é pelas nossas escolhas que vamos ser julgados. Não é pelas nossas escolhas, pelas escolhas que as pessoas fazem no mundo que vão ser julgadas. Deus, ele não pode fazer do ser humano robô. Ele precisa ver até onde vai. Ele precisa ver se o ser humano realmente quer ou não quer. E a única coisa que pode fazer é orar e pedir a Deus. Porque ele deixa o curso seguir. Foram escolhas, foi livre-arbítrio, foi várias situações. Tinha que acontecer porque Deus permitiu. Porque aquilo são coisas que acontecem a todos os seres humanos. Por causa de uma fatalidade da vida. Então, é normal certas coisas acontecerem e Deus não colocar a sua mão, a sua soberana vontade. É normal, é coisas da vida, coisas que Deus estabeleceu no mundo, para que o mundo seguisse o curso. Porém, ele também age, mas ele não age em todas as horas e nem age só porque a gente quer. Então, ele age conforme a vontade dele. É por isso que quando a gente ora, a gente tem que pedir sempre a vontade de Deus. Porque se ele escuta uma oração soberba, aí ele não vai
nem responder e ainda vai te castigar, porque a soberba é a abominação aos olhos do Senhor. Então a oração tem que ser sempre colocando Deus como Deus. Nós aqui somos servos, não podemos mandar em Deus. Deus, ele sabe de tudo e nós não sabemos nada. Porque essa árvore aqui, a única coisa que ela fez, ela não deu conhecimento de sermos igual a Deus, como a serpente falou. Não. Ela só deu foi pecado na nossa vida. Conhecimento do que é bom, do que é o bem e do que é o mal. Mas ninguém, nem Eva, nem Adão, nem todos nós, ninguém se tornou igual a Deus de ter comido essa árvore, deles, né, terem comido essa árvore. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra. Ajuda os teus servos, os teus filhos a compreenderem, Senhor, a tua soberana vontade, Deus. Ó, Senhor, eu te peço que eles possam usar o livre-arbítrio de forma consciente, de forma para te agradar, Senhor. Deus Todo-Poderoso, ajuda cada um com seus problemas, em nome de Jesus. Nós sabemos que se nós orarmos, o Senhor age com a sua soberana vontade. Oh Deus, o Senhor pode mudar, Senhor, aquilo que o ser humano escolhe para fazer, seja de ruim ou seja de bom. Se o Senhor quiser, o Senhor move a tua mão na história de cada ser humano, sim. Nós te oramos para te pedir, Senhor, que os problemas que estão afrontando a nossa vida, Deus, que eles possam ser resolvidos por ti, porque só o Senhor pode resolver. Oh Deus, te pedimos pelas nossas famílias, pelas pessoas ao qual nós amamos, Senhor, que têm escolhas erradas. Se orarmos, nós sabemos que o Senhor pode agir na vida delas, que o Senhor pode fazer aquilo que eles têm o direito de escolher. É verdade, Senhor, mas aí, se nós orarmos, o Senhor vai fazer algo para que eles possam entrar no teu caminho. Nós cremos nisso. E é por isso que nós estamos orando, porque o Senhor pediu para que nós orássemos uns pelos outros, que nós orássemos pelos nossos inimigos, que nós orássemos que em nome de Jesus aquilo que nós pedíssemos iria acontecer. Oh Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia daquelas pessoas que escolhem para fazer o mal ao invés de fazer o bem. Tenha misericórdia daquelas pessoas que fazem escolhas erradas, que estão caindo em abismos, Deus, de pecado, assim como Adão e Eva caíram no abismo do engano da serpente. Muitos estão também caindo no engano, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Abre os olhos delas, ó Senhor. Visita essas pessoas como o Senhor visitou Adão e Eva também. Visita, Deus, para mostrar a elas o erro, o pecado. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, ajuda cada um, servo teu, agora neste momento. Entra, Senhor, nos lares, em nome de Jesus. Veja, Senhor, quais são os problemas que cada um estão passando, Deus, e entra com providência, Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajude a prosseguir na nossa caminhada, que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer o que é bom, para fazer a tua vontade, e não para escolher para fazer coisas do mal, nem para pecar. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, se escolhemos coisas erradas. Nos perdoe nesse momento e nos ajude a acertar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Se for da tua vontade. Amém, Senhor, amém. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa ter entrado no seu coração e ter agregado mais conhecimento, verdade e luz para a tua vida. Que Deus ele possa, com o Espírito Santo dele, tocar no teu coração e te ensinar algo a mais, né, da porção da palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Até a próxima. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Paz do Senhor e amém.